Meus amigos, o tema que iremos tratar a partir deste momento diz respeito à escalada dos conflitos internacionais no século XXI. Antes de abordar especificamente este tema, é oportuno dizer que este tema faz parte de um dos capítulos do nosso livro Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. É exatamente este livro que aqui está. Nós já explicamos que, ao elaborar esse livro, nosso propósito seria o de propor soluções buscando o progresso econômico e social da humanidade. Sobre isso nós tratamos em uma apresentação anterior, quando abordamos o fim do sistema capitalista mundial, que é responsável, além das desigualdades sociais que proporciona, também contribui para a degradação do meio ambiente de grandes proporções e também para a emergência de conflitos internacionais. De modo que, nessa apresentação em que abordamos o fim do sistema capitalista mundial, chegamos a delinear as alternativas que se apresentam para a humanidade, visando a construção de uma nova ordem mundial que proporcione progresso econômico e social. Em outro momento, em uma outra apresentação, nós falamos dos problemas relacionados com a degradação do meio ambiente. E para fazer frente à degradação do meio ambiente, nós colocamos como um objetivo que nós deveríamos perseguir, e em nosso livro nós explicitamos as estratégias que possibilitariam alcançar este objetivo de sustentabilidade ambiental, que seria o segundo grande objetivo que a humanidade deveria perseguir. Além do progresso econômico e social, deveríamos perseguir como humanidade a sustentabilidade ambiental, exatamente para fazer frente à degradação ambiental que ameaça a sobrevivência da humanidade. E o terceiro grande objetivo é a construção da paz mundial. Isso está relacionado com o objetivo de acabar com as guerras. E o que nós vamos tratar a partir deste momento é exatamente da escalada dos conflitos internacionais no século XXI. E ao tratar da escalada dos conflitos internacionais no século XXI, o que nós procuramos mostrar é que, além da guerra significar atos de barbárie contra a civilização, a guerra ela precisa ser extirpada do nosso meio, exatamente para evitar que essa barbárie se perpetue ao longo do tempo. E a barbárie dos conflitos internacionais, elas podem levar ao fim da nossa espécie. E isso nós vamos explicar a partir desse momento. Como eu lhe disse, o que nós vamos tratar aqui é da escalada dos conflitos internacionais no século XXI. E a escalada dos conflitos internacionais no século XXI diz respeito ao capítulo 4 do livro Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Neste livro, como eu disse, nós procuramos apontar caminhos que contribuam para o progresso econômico e social, para a sustentabilidade ambiental e para a construção da paz mundial. Nesse tópico, nesse tema que nós vamos tratar,
sobre a escalada dos conflitos internacionais no século XXI, o primeiro tópico que nós vamos abordar é relatar exatamente as principais guerras na história da humanidade durante o século XX e que teve continuidade também no século XXI. Esse foi um dos tópicos que nós apresentamos nesse nosso livro. O que nós procuramos destacar nesse primeiro tópico sobre as principais guerras é o de que, a despeito das reiteradas intenções de vários países do globo em manter a paz mundial, o século XX foi palco até agora de 3 grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 e a Guerra Fria de 1945 a 1989. Na Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 9 milhões de pessoas. Após essa guerra, foi fundada a Liga das Nações, cujo propósito era acabar com as guerras, garantir a manutenção da justiça e o respeito ao direito internacional. Apenas 20 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, eclodiu a Segunda Guerra, que matou entre 40 e 52 milhões de pessoas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi constituída a ONU, que substituiu a fracassada Liga das Nações, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi constituída a Organização das Nações Unidas, com o mesmo propósito de assegurar a paz mundial. Mas a prática está demonstrando que a ONU demonstra impotência na busca e na consecução desses objetivos. Um fato que é indiscutível é que a violência dos conflitos em nossa época não tem paralelo na história da humanidade. As guerras do século XX foram guerras totais, contra combatentes e civis sem discriminação. As guerras do século XX são diferentes das guerras que aconteceram antes do século XX. Porque antes do século XX as guerras ocorriam, digamos assim, não incorporavam as cidades. As cidades, elas passaram a ser, digamos assim, alvos militares, sobretudo a partir da invenção do avião. O avião passou a ser utilizado na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Então, os bombardeios de populações civis se tornaram uma prática comum que prevalece até hoje. E não só os aviões, também, a partir da Segunda Guerra Mundial, foram utilizados armamentos como mísseis teleguiados. E, mais modernamente, são utilizados drones com armas, com dispositivos, bombas, utilizadas para atingir objetivos militares. Há uma definição do século XX é o de que foi o século de sangue. Na história da humanidade, o século XX suplantou, em termos de mortes, a todas as guerras ocorridas na história da humanidade, anteriormente ao século XX.
Um aspecto que é importante destacar com relação às guerras, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreram mais de 1000 grandes conflitos ao redor do mundo, que deixaram cerca de 20 milhões de mortos. Eu acredito que muitos de vocês devem se lembrar da Guerra do Vietnã, que foi um conflito que envolveu os Estados Unidos, o Vietnã do Norte, os guerrilheiros do Vietcong, no Vietnã do Sul, e, claro, indiretamente, esses guerrilheiros e a Coreia do Norte, sustentados militarmente pela União Soviética e pela China. Então a Guerra Fria é chamada propriamente Guerra Fria simplesmente porque não houve o confronto direto entre as grandes potências na época, União Soviética e Estados Unidos. E esse confronto direto não ocorreu porque os dirigentes de ambas as superpotências chegaram à conclusão de que uma guerra entre os dois, com o uso de armas nucleares, terminaria com o fim não só deles, das duas superpotências, mas de toda a humanidade. Então isso contribuiu para evitar o confronto direto, mas indiretamente houve confrontos em várias partes do mundo, inclusive na América do Sul. Nós tivemos, por exemplo, várias ditaduras implantadas na América do Sul no contexto da Guerra Fria, quer dizer, envolvendo o conflito entre os partidários defensores aliados dos Estados Unidos contra aqueles que eram aliados da União Soviética e da China na América do Sul. Então nós tivemos ditaduras implantadas no Brasil, no Chile, na Argentina, no Peru, vários países da América do Sul e das Américas, de modo geral, estiveram indiretamente envolvidos nesse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. O ex-secretário de Estado norte-americano Zbigniew Brzezinski fez uma estimativa abrangendo todas as mega-mortes ocorridas desde 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, até o século XXI. Ele estimou em 187 milhões de mortos. Então, esses 187 milhões de mortos envolviam não só soldados nos campos de batalhas, mas também populações civis, em grande número. O desmantelamento da União Soviética e o fim do sistema socialista do leste europeu, no final da década de 80, trouxe a ilusão de um período de paz. A expectativa que se criou com o fim da União Soviética e do sistema socialista do leste europeu era o de que o mundo poderia passar a viver um período de paz definitivo. Tem um autor norte-americano, um sociólogo, chamado Francis Fukuyama, que afirmou que esse evento, que a partir daquele momento, a partir do início da década de 90, o mundo passaria
quer dizer, haveria, digamos assim, um chamado, o que ele denominou de fim da história. Porque uma derrota, na opinião dele, do comunismo, representada pelo fim da União Soviética e do sistema socialista do leste europeu, na opinião dele, significaria a vitória do capitalismo e da democracia ocidental. Mas essa opinião do Fukuyama, os fatos da realidade, demonstram que esta opinião de Fukuyama ela estava totalmente equivocada. Porque nós entramos em uma outra etapa da história da humanidade em que os conflitos localizados continuaram a existir e as rivalidades entre as grandes potências ainda estão permanentes e não diferem do fundamental do que ocorria anteriormente ao fim da União Soviética e do sistema socialista do leste europeu. Para incrementar o esforço de guerras, os governos em todo o mundo têm gasto uma média de 800 bilhões de dólares por ano em armamentos. Só para efeito de comparação, a indústria mundial de semicondutores movimentou 150 bilhões de dólares. A de medicamentos, 200 bilhões de dólares. Enquanto que os gastos dos governos em todo o mundo relacionados com o esforço de guerras, com os armamentos, com a constituição de arsenais militares, o gasto corresponde a 800 bilhões de dólares. Isso significa dizer que se gasta 1,5 milhão de dólares por minuto para manter esses arsenais militares em todo o mundo. Um aspecto que é importante observar com relação às guerras é a questão dos refugiados. Por exemplo, a ONU tem um setor chamado Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, que foi fundado em 1950. Este Alto Comissariado das Nações Unidas fez uma estimativa de que em 1995 haviam 27 milhões de refugiados em todo o mundo. Isso em fins de 1995. Em 2014, esse total correspondia a 60 milhões de refugiados. O Acnur, digo melhor, é hoje um dos órgãos mais requisitados da ONU, contando com 5 mil funcionários e 193 escritórios espalhados em 114 países. Um aspecto que é importante observar também, que além dos refugiados, que é sempre uma das consequências das guerras, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial contribuiu para que houvesse uma escalada gigantesca do número de refugiados, de pessoas que fugiam dos teatros da guerra, né, em busca da sua sobrevivência. Esses problemas ainda continuam existindo. O mais recente episódio de refugiados no mundo está relacionado com a Síria, a guerra na Síria. E todos vocês devem ter acompanhado pela imprensa, pela televisão, o que ocorreu e o que ainda continua ocorrendo. Os refugiados ainda continuam
buscando abrigo, sobretudo na Europa, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa do Leste. O fato que é importante observar é que esses milhares de refugiados que ocorrem nos tempos atuais, isso tem a ver com a ação das grandes potências. Em mais de uma década, as guerras do Afeganistão e do Iraque, travadas com pretexto de serem contra o terrorismo e em defesa da democracia, e também justificadas com mentiras infames sobre armas de destruição em massa, como a que se afirmou existir no Iraque durante o governo de Saddam Hussein. Essas guerras empreendidas tanto pelos Estados Unidos quanto pelas potências da Europa Ocidental devastaram sociedades inteiras e mataram centenas de milhares de homens, mulheres e crianças no Oriente Médio, sobretudo no Afeganistão e no Iraque. A estas guerras, aliás, e também na Síria, né? A estas guerras seguiu-se a guerra por mudança de regime, como ocorreu na derrubada do governo de Muammar Gaddafi na Líbia. Seguiu-se a guerra civil na Síria, conforme já falei, que foi financiada pelo governo norte-americano e seus aliados europeus, com o objetivo de derrubar Bashar al-Assad e substituí-lo por um fantoche obediente às potências ocidentais, né? E esta intervenção militar norte-americana na região contribuiu para que houvesse a ascensão do Estado Islâmico, que também produziu barbaridades imensas, como as que são do conhecimento geral. Então, a barbárie praticada pelas potências ocidentais, Estados Unidos e da Europa, fez com que surgisse o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, tá certo? Que também praticou barbáries em várias partes, na região e em várias partes do mundo, como é o caso, por exemplo, do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, exatamente realizada pela Al-Qaeda. Só os refugiados da intervenção na Síria corresponde a 4 milhões, a maioria dos quais vive em 5 países vizinhos: Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Estão sobrecarregados com esse afluxo. E muitos deles também buscam a fuga para a Europa Ocidental e para a Europa do Leste. Muitos, inclusive, morrem na travessia do Mediterrâneo. Então, os sofrimentos, os horrores e os rios de sangue que correm de todos esses conflitos são devidos às assim chamadas guerras convencionais. Porém, há sempre o perigo de guerras não convencionais, com a utilização de armas químicas, biológicas e nucleares. E se as armas nucleares são consideradas, digamos assim, extremamente perigosas e para a sobrevivência da humanidade como um todo, as armas químicas e biológicas não são menos mortais ou agressivas para a humanidade. As armas químicas são de vários tipos, dependendo do efeito que produzem no organismo. As mais simples provocam vômitos, queimaduras e cegueira temporária. Depois vem as que queimam o revestimento dos pulmões, afetam os rins,
e o sangue provocam morte por asfixia. As mais letais são chamados gases de nervos, como o tabum e o sarin, que atacam o sistema nervoso e podem matar em 15 minutos. Tem um agente laranja também que foi utilizada largamente na Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos. Sobre o agente laranja, é importante destacar que depois da sua aplicação, após a pulverização, as florestas ficaram silenciosas lá no Vietnã. Não havia mais o ruído dos insetos, dos pássaros e de outros animais. Os peixes mortos boiavam nos rios. Os soldados apelidaram as florestas pulverizadas de terra dos mortos. Além disso, tem as armas biológicas, como vírus ou bactérias. O que se diz é de que as grandes potências produzem em laboratório alguns vírus e bactérias com o propósito de utilizá-los em algum confronto, em algum conflito mundial que ocorra no futuro. E o que é grave é que essas armas não estão sujeitas a nenhum controle internacional efetivo. Sobre as armas nucleares, é importante observar que essas armas nucleares estão em poder de 9 países: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, China, Israel e Coreia do Norte, que armazenavam, no começo de 2017, quase 15 mil dispositivos desse tipo, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisas para a Paz de Estocolmo. Esses países, reduziram suas reservas atômicas nos últimos anos, mas multiplicaram o orçamento e estão em um ambicioso processo de renovação. Os norte-americanos, ou seja, os Estados Unidos e os russos, e a Rússia, são de longe os que acumulam mais armas nucleares. Os Estados Unidos possuem 6.800 ogivas nucleares e os russos 7.000. Depois vem os arsenais da França, com 300 ogivas. China com 270. O Reino Unido com 215. Apesar do número de ogivas nucleares ter caído, a capacidade de destruição das armas atômicas cresceu exponencialmente e tem uma balística muito mais refinada, poder de destruição maior. Há um aspecto também que é importante observar, é que há notícias sobre roubos de material nuclear. Isso significa dizer que muito material nuclear pode ser utilizado, por exemplo, por grupos terroristas. E há detecção de que materiais nucleares estariam em mãos de grupos terroristas em várias partes do mundo. Tudo que acabamos de relatar demonstra indiscutivelmente a vergonhosa derrota da humanidade contra as forças que alimentam as guerras. A impotência da Organização das Nações Unidas em relação à questão da guerra é indiscutível. Os conflitos se sucedem continuamente e praticamente
a Organização das Nações Unidas pouco intervém no sentido de evitar suas consequências. De modo geral, os conflitos internacionais hoje são administrados pelas grandes potências. O caso da Síria é bastante claro e evidente. Tanto a Rússia, de um lado, quanto os Estados Unidos, do outro, estiveram apoiando, a Rússia apoiando Bashar al-Assad, da Síria, o governante da Síria, e os Estados Unidos ajudando os que combatem, que buscavam a derrubada de Bashar al-Assad. E, apesar da situação na Síria ter se estabilizado, vamos dizer assim, porque o conflito lá praticamente terminou com a derrocada do Estado Islâmico e também com a derrocada das forças que se opunham a Bashar al-Assad, mas há sempre o risco de que o conflito na região possa ser retomado diante das contradições existentes entre as grandes potências e também entre os países da região que se rivalizam entre si, como é o caso da Turquia e da Síria, e também os povos curdos que ocupam parte da Síria e que ocupam parte da Turquia. Então há outros interesses envolvidos na área que podem gerar conflitos, uma retomada do conflito na Síria. Mas, como eu lhes falei, a história da humanidade tem demonstrado uma vergonhosa derrota contra as forças que alimentam as guerras. Fica demonstrada cada vez mais a estupidez, a prepotência e a arrogância das elites, dirigentes de determinados países, sobretudo das grandes potências e seus governantes, que não aprendem nunca com as lições do passado e continuam a usar a violência e a força para expoliar os povos do mundo inteiro e se apoderarem das riquezas de nações menores. De modo geral, as guerras são movidas por interesse econômico. E nessa esforço de expoliar os povos do mundo inteiro e se apoderarem das riquezas de nações menores, que em defesa sofrem a humilhação do domínio estrangeiro, diante do olhar complacente e submisso da Organização das Nações Unidas. Portanto, meus amigos, o que acabamos de relatar é um fato indiscutível. Temos que acabar com as guerras para colocar um ponto final exatamente nesse banho de sangue que tem se caracterizado a história da humanidade. Bem, quais são um outro tópico que nós abordamos nesse livro diz respeito aos focos de guerras no mundo e suas perspectivas. Aqui nós constatamos que os focos de guerra no mundo podem resultar, por exemplo, do ataque terrorista nos Estados Unidos, de um novo ataque terrorista nos Estados Unidos. Quer dizer, a escalada militar norte-americana no Afeganistão, no Iraque, quer dizer, o bloqueio econômico que exerce contra o Irã, a sua participação na guerra civil da Síria. Então, os Estados Unidos
Além disso, a questão da Palestina, que os Estados Unidos assumem uma postura contrária aos interesses dos palestinos, tudo isso contribui para que grupos terroristas, grupos ligados exatamente a esses países afetados pela ação militar norte-americana, possam desenvolver ações terroristas nos Estados Unidos, como represália à ação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Um outro problema, um outro tipo um outro foco de guerra que pode acontecer é o chamado ciberataque, tanto nos Estados Unidos, que podem partir de inclusive norte-coreanos, russos e até chineses, que podem desencadear ataques cibernéticos a corporações e infraestruturas dos Estados Unidos e vice-versa. Então esse também seria um outro foco de guerra que aconteceria no campo cibernético. Um outro foco de guerra está relacionado com a guerra com a Rússia, que envolveria não só os Estados Unidos, mas também os países da Europa Ocidental, com a participação da OTAN. Então, a partir da queda da União Soviética, os Estados Unidos desencadearam uma espécie de cerco contra a Rússia. Cerco esse que está sendo, digamos assim, repelido desde que Vladimir Putin assumiu a presidência da Rússia no ano 2000. Outro foco de guerra diz respeito à guerra na Ucrânia, que envolve a Rússia e a Ucrânia. Mas a Ucrânia tem o apoio não só dos países da Europa Ocidental, quanto dos Estados Unidos. E esse é um ponto também que pode provocar um novo conflito, inclusive envolvendo as grandes potências. Um outro problema também é que aí já envolve os países europeus, da mesma maneira que os Estados Unidos podem ser alvo de ataques do chamado terrorismo islâmico, também países da Europa podem ser vítimas disso, como já aconteceu, por exemplo, na França e na Inglaterra, né? Com ataques de baixa tecnologia, como atropelamentos e esfaqueamentos. Outra fonte de conflito que nós poderemos ter é exatamente uma nova intifada no Oriente Médio, com a revolta geral nos territórios palestinos contra Israel em função do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos. Então isso também é um outro foco de guerra. Um outro foco de guerra é a guerra Israel-Hezbollah. Isso tem a ver com a guerra na Síria. Esse grupo, armado com novos mísseis, é um grupo xiita libanês, poderá desencadear ações contra Israel, que pode contribuir para levar um conflito maior. Já lhes falei também sobre a possibilidade de que a Síria, a guerra civil na Síria, possa retomar, opondo Estados Unidos e Rússia. Um outro foco de conflito é a disputa entre a Arábia Saudita e Irã. Quer dizer, a Arábia Saudita apoiada pelos Estados Unidos e o Irã pela China e pela Rússia. A disputa entre Estados Unidos e Irã também é outro foco de guerra no mundo. Sobretudo, conflito esse agravado pela posição do governo Donald Trump
de realizar um bloqueio econômico bastante sério contra os interesses do Irã. Temos o conflito Iraque-Kurdistão, porque os povos curdos ocupam parte do Iraque, parte também da Síria e parte da Turquia. Eles aspiram à conquista de uma nação própria e que está sendo impedida por esses 3 outros países. Então pode surgir um conflito entre a Turquia e o Kurdistão, sobretudo naquela fronteira com a Síria. É um outro foco de guerra que pode surgir. Um outro foco de guerra está relacionado com o Afeganistão, que o Talibã, que domina boa parte do país, pode levar ao colapso do governo e a necessidade de intervenção americana. Os Estados Unidos já estavam presentes lá, já decidiram se afastar do Afeganistão, mas diante dessa possibilidade, os Estados Unidos podem retomar a sua intervenção no Afeganistão. Um outro foco de guerra é a guerra na Península Coreana, envolvendo a Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia do Sul apoiada pela Rússia e China, sobretudo pela China, e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. Conflito no Mar do Sul da China. Pode haver incidentes isolados entre países vizinhos e a China sobre a região, inclusive com a participação norte-americana. Terrorismo no Paquistão, que é um país vizinho do Afeganistão, que o Paquistão poderá ser alvo de grupos islâmicos radicais. Terrorismo na Índia. Seria um outro foco de guerra. Bem, esses focos de guerra nós pesquisamos analisando vários documentos, como a Folha de São Paulo, Council on Foreign Relations dos Estados Unidos, o Instituto Internacional para Estudos Estratégicos do Reino Unido, Geopolitical Futures dos Estados Unidos, Stratfor dos Estados Unidos, Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias da Rússia e o Instituto para a Paz do Paquistão. Bem, alguém poderia perguntar: as guerras, por que ocorrem as guerras? Por que é que o mundo se torna mais violento a cada ano? Porque as causas das guerras foi um outro tópico que nós analisamos. Quer dizer, diante dos conflitos que nós citamos, que já ocorreram no século XX e também no século XXI, e com a indicação que nós fizemos dos focos de guerra no mundo, muitas pessoas perguntariam: quais são as causas da guerra? Porque muitos diriam o seguinte: olha, para acabar com as guerras é preciso eliminar suas causas. Aqui nós tratamos de um tópico específico chamado causa das guerras. Neste tópico, nós procuramos responder por que o mundo se torna mais violento a cada ano. Não é incomum a afirmativa que desde que o mundo é mundo, sempre existiram guerras. Será difícil encontrar alguém hoje que não acredite nesta afirmativa. E, no entanto, ela é falsa. Nos primórdios da humanidade, não havia guerras. Nenhum ser humano, nenhum povo daquele tempo longínquo teria tido a ideia de agredir uns seus semelhantes. Nem sequer seriam capazes de compreender a possibilidade, por exemplo, de anexar terras do seu vizinho contra a sua vontade por meio da força bruta. Naqueles tempos, havia aquilo que se diz cooperação, esforço de cooperação, até porque a humanidade estava se defrontando com as ameaças
representada pelas feras que lhes ameaçavam. E evidentemente que para fazer frente a essas feras que poderiam colocar um fim em sua existência, os povos primitivos se uniam e se armando do que fosse possível para fazer frente a essas feras. Além disso, havia a necessidade de cooperação para sobreviver no dia a dia, na busca do alimento para prover a si próprio e as famílias e as suas famílias. É difícil estabelecer um paralelo entre o modo de vida dos seres humanos daquela época com a humanidade de hoje. Naquela época, o viver em paz e harmonia com seus semelhantes era para os seres humanos algo tão natural como respirar, comer e dormir. Seres humanos já viveram na Terra sem se ofenderem ou se maltratarem uns aos outros, muito menos guerrearem entre si. Isso, contudo, foi há bastante tempo. Um fato que é importante observar é que, a partir de estudos de vários antropólogos, estudiosos da evolução da humanidade, a conclusão de muitos deles é de que a humanidade passou a se guerrear entre si a partir do momento em que passou a existir a chamada propriedade privada. É importante observar que, com o advento da propriedade privada, que ocorreu em um determinado momento da nossa história, quem governava aquelas comunidades naquela época passaram a entender que era necessário proteger essas propriedades, inclusive com a existência de, por exemplo, de polícias que, além de proteger, garantir que a propriedade estava em mãos de alguns, fossem tomadas por outros. O advento da propriedade privada significou também o nascimento do Estado. O Estado primitivo, ele surgiu exatamente para garantir que a propriedade privada ela fosse mantida nas mãos de quem os possuía. Mas para que fosse garantida a propriedade privada, era necessário existir forças policiais que pudessem garantir essa propriedade. Então, nós temos a opinião de vários filósofos, como, por exemplo, Bergson, que afirma que a guerra é a existência da propriedade, individual ou coletiva. E como a humanidade está predestinada à propriedade pela sua estrutura, segundo Bergson, a guerra seria natural. Então a guerra surgiu a partir do momento em que diversas comunidades se constituíram em estados ainda primitivos e que, no esforço de conquistar, atingir determinados objetivos que interessassem aquela comunidade, sobretudo aos seus dirigentes. Então, nos conflitos, nas guerras que passaram a existir a partir desse momento, então, aqueles estados que governavam essas comunidades primitivas, que venciam as guerras contra os seus inimigos, os tornavam escravos,
Foi desta forma que surgiu a escravidão como modo de produção da humanidade. Quer dizer, o advento da propriedade do Estado, da propriedade privada e da propriedade privada foram fatores que contribuíram para que as ações do Estado daquelas comunidades primitivas, se vencessem a guerra, escravizassem aqueles estados com os quais combatia e que perderam a guerra. Então, como eu disse, a escravidão foi produto exatamente desse momento da história da humanidade. O Jean-Jacques Rousseau, grande filósofo francês, pensava que as guerras surgem ou pelo menos se ampliam com a expansão das coletividades e que a desigualdade de classe e a propriedade individual estão ligadas às guerras de conquista. Quer dizer, da mesma forma que naquela época primitiva, a propriedade privada, a busca pela riqueza, ou seja, se apropriar da propriedade daquelas comunidades que foram vencidas na guerra, e isso significava acumular riqueza por parte daquelas comunidades ou estados vinculados àquelas comunidades vencedoras, passassem a adquirir riqueza cada vez maior. Então, o Jean-Jacques Rousseau considera que as guerras estão ligadas à conquista e ao domínio pelos guerreiros. E, segundo ele, não poderia ser diferente, uma vez que as unidades políticas foram forjadas para o combate. E o preço da vitória foi sempre a terra, escravos e metais preciosos. Os grandes economistas e filósofos, Marx e Engels, afirmam que os conflitos sociais resultam da divisão da sociedade em classes. Mas a sociedade passou a ser dividida em classes exatamente a partir do surgimento da propriedade privada, que além de ter criado o Estado, a origem do Estado está relacionada com o nascimento da propriedade privada. Os conflitos sociais resultam exatamente da divisão da sociedade em classes. E, segundo eles, com o surgimento da propriedade privada em substituição à propriedade coletiva dos meios de produção, que era o que existia antes da propriedade privada. Todos os bens pertenciam a toda a comunidade. É exatamente isso que acontece, por exemplo, nessas tribos indígenas. Quer dizer, nas tribos indígenas não há propriedade privada. A propriedade pertence a toda a comunidade indígena. E de modo que na comunidade indígena existe o que se chama propriedade coletiva dos meios de produção. E isso é o que existia nas sociedades primitivas. Um outro autor chamado Raymond Aron, que é um francês, ele afirma que na maior parte das espécies animais, mas não em todas, os indivíduos lutam entre si. Alguns não são agressivos, isto é, não tomam a iniciativa do ataque, mas se defendem quando são atacados. Entre os primatas, o homem se situa na parte inferior da escala de agressividade. Enquanto animal, é relativamente combativo. Em outras palavras, basta um estímulo pouco intenso para levá-lo a desencadear a agressão. A agressão, ela tem muito a ver com os problemas. Por exemplo, no ambiente de uma sociedade, as pessoas se tornam agressivas, violentas, a partir
de questões como, por exemplo, a desigualdade social. Ela pode desencadear ações violentas. Por exemplo, as revoluções sociais, elas resultam de problemas relacionados com as desigualdades sociais, e as pessoas então partem para a violência, a ação violenta contra os poderes constituídos, exatamente devido às desigualdades sociais. Nos conflitos internacionais, a violência pode acontecer a partir do momento em que um país é agredido por um outro país. E isso desencadeia uma ação combativa. É isso que o Raymond Aron chama a atenção. Que o ser humano, ele é relativamente combativo. Mas basta um estímulo pouco intenso para levá-lo a desencadear a agressão. Quer dizer, então é preciso que, digamos assim, para que o ser humano, tanto ao nível de cada país, quanto nas relações internacionais, seja nas relações sociais em cada país, quanto nas relações internacionais, é necessário que os fatores responsáveis pela agressividade do ser humano desapareçam. Evidentemente que, no caso de cada país, se há desigualdades sociais que podem desencadear ações agressivas dos seres humanos, quer dizer, a solução para isso seria exatamente eliminar as desigualdades sociais, fazendo com que nesse país prospere o progresso econômico e social. É que os frutos do progresso econômico sejam compartilhados por todos. Esta é uma resposta para fazer frente a esse problema da agressividade do ser humano. Nas relações internacionais, é necessário que, digamos assim, haja o fim da agressão das grandes potências sobre os países, ou sobre os povos, vamos dizer assim, menos desenvolvidos e que são sujeitos à ação agressiva das grandes potências na busca da riqueza e por conta disso expoliam esses povos e fazem com que muitos deles partam para o confronto, exatamente para a guerra, como, por exemplo, no caso do Oriente Médio, no Iraque, no Afeganistão, na Síria. Muitos povos dessa região partiram para a ação agressiva contra os Estados Unidos e contra os países da Europa Ocidental. Então, evidentemente que para acabar com os conflitos internacionais é necessário que haja justiça e, sobretudo, que acabe com a ação agressiva das grandes potências sobre os países que fazem parte daquilo que se chama periferia ou semiperiferia na economia mundial. O Raymond Aron, ele falou que a frustração é uma experiência psíquica revelada pela consciência. Todos os indivíduos sentem frustrações desde a infância. Frustração é quando as pessoas não se sentem atendidas nas suas expectativas. A frustração, antes de mais nada, é a experiência de uma privação. Isto é, um bem desejado e não alcançado. Uma opressão sentida penosamente. A cadeia de causalidade que leva as emoções aos atos de agressividade se origina sempre em um fenômeno externo. Então, exatamente, é esse fenômeno externo que nós temos que fazer com que prevaleça para que os conflitos, tanto no plano interno de cada nação, como no plano internacional, desapareçam.
Um outro tópico que nós procuramos abordar foi como eliminar as guerras em nosso planeta. Vários pensadores procuraram tratar desse assunto. Um deles, um grande filósofo chamado Immanuel Kant, ele abordou esse tema em sua obra A Paz Perpétua. Kant, em 1795, publicou um opúsculo que teve grande sucesso junto ao público oculto de sua época. Era um projeto que visava estabelecer uma paz perpétua entre os povos europeus, porque a Europa sempre se constituiu em um foco permanente de guerra ao longo da história. Então ele produziu esse opúsculo e espalhou pelo mundo inteiro. Trata-se de um manifesto iluminista a favor do entendimento permanente entre os homens. O objetivo de Kant era o de eliminar a guerra, que sempre foi vista por ele como algo que impedia os esforços da humanidade em direção a um futuro digno para os seres humanos. Kant propõe a paz perpétua os fundamentos e os princípios necessários que ele chama para uma livre federação de Estados, juridicamente estabelecidos. Ele não era favorável ao governo mundial. Eu, pessoalmente, sou a favor de um governo mundial. Ele era a favor de uma federação de Estados. Nós já tivemos duas experiências de federações de Estados, como a Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial e também a Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial. Ambas essas federações de Estados fracassaram no esforço de assegurar a paz mundial. E o Kant era contra a existência de um governo mundial, que ele entendia que esse poder soberano acima dos Estados nacionais poderia interferir sobre seus assuntos internos. Ele era contra a interferência nos assuntos internos. Mas nada impede que você possa ter um governo mundial, que se possa ter um governo mundial e cada Estado nacional ser autônomo nas ações desenvolvidas internamente. Quer dizer, nada impede que isso possa acontecer, mas ele tinha receio de que um governo mundial pudesse interferir nos assuntos internos de cada nação. O que o Kant buscava, é que eu também busco, é acabar com o estado da natureza internacional. O que é o estado da natureza internacional? E esse é um conceito que foi definido pelo filósofo Thomas Hobbes em sua obra Leviatã. Segundo Hobbes, o estado da natureza, com o estado da natureza, reina a ausência do direito. Logo não há espaço para a justiça. É basicamente o mundo que nós estamos vivendo. Nós não temos, existe o que se chama ausência do direito. Por exemplo, os Estados Unidos se arvoram em intervir militarmente em qualquer país do mundo a revelia, por exemplo, das decisões da Organização das Nações Unidas. Então não há direito, praticamente direito internacional. Quer dizer, aliás, o direito internacional é o direito mais forte hoje. E logo, diante disso, não há espaço para a justiça. Nesse contexto, todos procuram defender seu direito por meio da força. No estado da natureza, portanto, como concebeu Hobbes, reina a guerra de todos contra todos, que é o que está acontecendo hoje no mundo.
O estado da natureza, portanto, o estado da liberdade sem lei externa. Isto é, ninguém pode estar obrigado a respeitar o estado da liberdade sem lei externa. Ninguém pode estar obrigado a respeitar os direitos alheios, tampouco pode estar seguro de que os outros respeitarão os seus, e muito menos pode estar protegido contra os atos de violência dos demais. É isso que se chama estado da natureza. Foi concebido por Thomas Hobbes. E eu entendo que a conquista da paz perpétua, conforme foi proposto por Kant, só poderia acontecer se houvesse a superação das causas da violência política geradora das guerras e revoluções que têm caracterizado a história da humanidade. Isso significa dizer que haveria necessidade de superar as principais causas da violência no interior de cada nação, com a eliminação das disparidades de riqueza entre os de cima e os de baixo, na escala social, e no plano internacional, de um lado com a eliminação das disparidades em termos de desenvolvimento econômico e social entre as nações ricas e pobres, e de outro da disputa entre as grandes potências pelo poder mundial. Quer dizer, é preciso que, portanto, sejam eliminadas essas contradições. Quer dizer, que as disparidades de riqueza entre os de cima e de baixo em cada país desapareçam, que no plano internacional, que desapareça as disparidades de desenvolvimento entre nações ricas e pobres, e também que desapareça a disputa entre as grandes potências pelo poder mundial. Hoje, por exemplo, não há como evitar essa situação. Hoje nós vivemos numa desordem generalizada, tanto nos planos internos de cada nação, como no plano internacional. Então, para conquistar a paz perpétua, isso só poderia acontecer se essas contradições fossem eliminadas. A humanidade tem que adquirir a consciência de que só será possível eliminar a violência política que conduz à guerra de todos contra todos, nos níveis nacional e internacional, desde que desapareçam as contradições que há pouco citei. Um aspecto que é importante observar é que no mundo em que vivemos existe um incremento acentuado de organizações terroristas que faz com que seja colocado em xeque o atual sistema interestatal, resultante do pós-guerra de 1945, que demonstra sua impotência no enfrentamento do terrorismo. Esta situação faz com que se torne um imperativo a criação de uma nova superestrutura política e jurídica internacional para tratar dessas novas questões. A superestrutura política e jurídica internacional que nós temos hoje é insuficiente. E quando eu falo em superestrutura política e jurídica internacional, eu falo especificamente da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho e várias outras organizações que existem, mas que não demonstram ter capacidade de estabelecer um ordenamento em todo o mundo nesse sentido. Sem a adoção deste tipo de procedimento, ou seja, sem um ordenamento, com a nova superestrutura jurídica e política internacional, e eu entendo que esse ordenamento começa pela constituição de um governo mundial, e que em cada país deveria também haver uma adoção
E isso nós vamos ver quando nós abordamos como inventar o futuro para mudar o mundo, as principais conclusões do nosso livro. Nós vamos demonstrar a necessidade de que, além do governo mundial, para ordenar as relações econômicas e as relações internacionais no planeta, em cada país seja adotado um modelo de social-democracia nos moldes da social-democracia adotada nos países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, que são os países mais bem governados do mundo e são considerados também pela ONU como os países mais felizes do mundo. Então nós precisamos ter, digamos assim, uma intervenção no plano nacional com a adoção desse modelo. Quer dizer, os povos de cada um dos países do mundo deveriam aderir a esta política. Em termos internacionais, a existência de um governo mundial para garantir uma governança mundial que assegure a paz e a estabilidade econômica e política no plano mundial. E, além disso, um governo mundial que assegure também a sustentabilidade ambiental. Quer dizer, exatamente são essas as soluções que nós defendemos e que vamos deixar bem claro no final da nossa apresentação a respeito desse livro. O que eu quero deixar bem claro é que tudo isso, toda essa situação que há pouco citei, faz com que se torne um imperativo a criação de uma nova superestrutura política e jurídica internacional. O fato de não haver uma nova superestrutura jurídica e política internacional para tratar dessas questões e também de uma outra questão importante, que é o terrorismo internacional. Nenhum país isoladamente tem condições de fazer frente ao terrorismo. Para fazer frente ao terrorismo, é imprescindível que haja uma ação articulada no plano internacional, no sentido de combatê-lo. Um outro aspecto que é importante considerar é o seguinte, que o terrorismo também é produto exatamente das iniquidades, não só representadas pelos problemas sociais existentes em vários países do mundo, como também a iniquidade representada pela expoliação das grandes potências em relação aos países periféricos e semiperiféricos da economia mundial. Quer dizer, se superarmos essas iniquidades, essas contradições, o terrorismo desaparece também. Um aspecto que eu gostaria de destacar na construção, na busca pela construção da paz, é que, historicamente, a busca da paz entre as nações apresentou três características. A primeira de equilíbrio, ou melhor, a primeira de império, a segunda de equilíbrio e a terceira de hegemonia. O que é que significa a situação de império? Nós temos exemplos, como por exemplo a dominação exercida pelo Império Britânico. Quando o Império Britânico exerceu a sua hegemonia no mundo, o seu poder é incontestável. O Império Britânico não tinha nenhuma grande potência que se rivalizasse com ela. Então, o Império Britânico dominou
praticamente exerceu domínio em praticamente todos os continentes. O Império Britânico ele se tornou dominante a partir da vitória que conquistou contra a Armada Espanhola e contra a Armada Francesa. Então, nesse confronto militar entre franceses e espanhóis de um lado e os britânicos de outro, com a vitória da Inglaterra, sobretudo da Armada Britânica contra a Armada Espanhola e a Armada Francesa, o Império Britânico se tornou dominante em todo o mundo. Então ele se tornou presente em todos os continentes. Tanto na Ásia, na Oceania, na América, sobretudo na América do Sul, e também parte da Europa. E ele não tinha rivais à altura. Então a situação é de império. E o Império Britânico ditou as regras no mundo inteiro. Só para exemplificar, a guerra, por exemplo, da Cisplatina, que envolveu Brasil e Argentina em disputa pelo território que hoje se chama Uruguai, que é um país, quer dizer, houve intervenção britânica que mediou o conflito e a decisão britânica foi de criar o Uruguai como país. Então, o Império tem essa capacidade, o Império Britânico tinha essa capacidade de mediar e de solucionar conflitos internacionais. Uma outra situação é a situação de equilíbrio. Uma situação de equilíbrio foi uma situação que passou a existir. É uma situação que passa a existir quando existe igualdade aproximada de forças entre as grandes potências, impedindo que qualquer uma delas e qualquer coalizão dessas unidades de impor a sua vontade. Essa situação de equilíbrio aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Ou durante a Primeira Guerra Mundial. Eu diria até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Britânico começou a apresentar declínio. E o declínio do Império Britânico vem desde o final do século XIX, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Foi a partir deste momento que os Estados Unidos e a Alemanha emergiram como potências. Nessa época já existia, além da Inglaterra, existia também a França como grande potência, e com colônias existentes na África e na Ásia também. Então, praticamente, a França e a Inglaterra exerciam o domínio colonial naquela época. A Alemanha e os Estados Unidos se desenvolveram no final do século XIX e ao adentrar o século XX, sobretudo a Alemanha, desejosa, por exemplo, de ocupar espaços e de também conquistar as colônias, dispor de colônia no mundo, resolveu desafiar as potências existentes naquela época, no caso a França e a Inglaterra. E o resultado foi a Primeira Guerra Mundial. E foi exatamente uma disputa entre os grupos dirigentes capitalistas da Alemanha contra os grupos dirigentes franceses e ingleses, em disputa pelos mercados e pelas fontes de matérias-primas existentes no mundo. Então, a partir desse momento começou a haver uma situação de equilíbrio. Os Estados Unidos
como adotava uma postura de equidistância em relação aos conflitos internacionais, só muito tardiamente é que as Forças Armadas Americanas se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos sempre adotaram uma postura de não participação em conflitos internacionais. Da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos só entraram um pouco mais tardiamente na Segunda Guerra Mundial, só a partir de 1941, quando houve um ataque do Japão à base naval de Pearl Harbor, dos Estados Unidos. Até então, os Estados Unidos não demonstravam nenhuma pretensão, nenhuma intenção de participar da Segunda Guerra Mundial. Mas voltando à questão da igualdade de forças, então existiu igualdade de forças nesse período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, como também o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não havia nenhuma potência, nenhuma potência dominante capaz de colocar ordem na casa, como a Inglaterra colocou até a Primeira Guerra Mundial. Então, a situação de equilíbrio, fica claro que uma situação de equilíbrio não é a garantia de que a paz possa ser alcançada. Foi numa situação de equilíbrio que ocorreram as duas grandes guerras, que produziram 187 milhões de mortos. Uma outra situação é a situação de hegemonia. A situação de hegemonia, ela foi exercida pelos Estados Unidos com o fim da União Soviética e a derrocada do sistema socialista do leste europeu. Uma situação de hegemonia, uma forma precária de manutenção da paz mundial, como demonstra as tendências geopolíticas internacionais contemporâneas. Por exemplo, os Estados Unidos exercem uma hegemonia precária, que está evoluindo, se não já chegou a evoluir, para aquilo que eu chamo de uma situação de equilíbrio entre as grandes potências. E eu diria que a situação de hegemonia dos Estados Unidos durou muito pouco, desde 1990, talvez até o ano 2000. Do ano 2000 em diante, passou a haver uma situação de equilíbrio no plano internacional. Houve o declínio econômico dos Estados Unidos, a ascensão econômica da China, cuja perspectiva de que ultrapasse os Estados Unidos em 2030, como uma potência econômica dominante no planeta, e outra, um fortalecimento geopolítico, militar da Rússia, sobretudo a partir de Vladimir Putin, na presidência do país. Então, hoje, existe uma situação de equilíbrio na cena internacional, com três grandes potências, Rússia, China e Estados Unidos. As três se degladiando pelo poder mundial. Rússia e China aliados contra os Estados Unidos. E o desfecho desse conflito não sabemos. Quer dizer, uma alternativa é esse conflito entre Rússia e China aliados contra os Estados Unidos, que na prática está produzindo uma nova Guerra Fria. Essa situação, ela pode não desencadear um confronto direto, mas pode desencadear conflitos indiretos, como por exemplo na Síria. Já foi um exemplo de conflito indireto entre Estados Unidos e Rússia.
Mas essa situação de equilíbrio também pode levar ao que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, pode acontecer um conflito internacional envolvendo essas superpotências. Quer dizer, nada assegura que possa acontecer uma confrontação militar entre essas três superpotências e que possa resultar numa hecatombe, até ameaçando a sobrevivência da humanidade. Diante de um quadro como esse, o governo mundial se torna uma exigência para evitar desastres sistêmicos maiores, não só guerras entre países, mas também uma crise ecológica extrema, como a mudança climática catastrófica, que é necessário que haja um ordenamento no meio ambiente, no sentido de evitar que a temperatura média do planeta atinja níveis que possam desencadear uma mudança climática irreversível. É importante também que haja um governo mundial para combater o terrorismo mundial e que haja um governo mundial para assegurar o ordenamento da economia mundial, para acabar com o caos que caracteriza a economia mundial no momento que vivemos. A constituição do governo mundial se impõe diante do fracasso da estruturação de uma federação de estados livres nos moldes propostos por Kant em A Paz Perpétua, como o Concerto das Nações em 1815. Eu lhes falei apenas da Liga das Nações e da ONU, mas já houve uma tentativa de Concerto das Nações em 1815, envolvendo sobretudo os países europeus. Mas a Liga das Nações já envolveu todos os países do mundo, em 1920, e a Organização das Nações Unidas em 1945. Todas foram impotentes para assegurar a paz mundial, porquanto essas organizações não dispõem de nenhum meio de tomar decisões nem de colocar em prática sanções contra aqueles que não respeitem. Então é necessário que haja um governo mundial que imponha sanções sobre países que não respeitem as decisões que sejam tomadas ao nível mundial. Diante da impossibilidade de um Estado imperial, de um império, de potências em equilíbrio, conforme demonstrei, ou de uma potência hegemônica, para assegurar a paz mundial, é chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários à construção da paz mundial e ao controle do seu destino. Amanhã, quem vai governar o mundo? Essa é uma pergunta que eu faço. O pior cenário é o que não prevê nenhuma governança global. Esse é o pior cenário. Nenhum país, por mais poderoso que seja, não pode gerir a economia mundial e fazer frente aos problemas do planeta. No entanto, as crises econômica, financeira, ecológica, social, política e o desenvolvimento de atividades ilegais e criminosas de hoje mostram a urgência de um governo mundial. É preciso todos entender que o mercado mundial não pode funcionar adequadamente sem um Estado de Direito internacional, que não pode ser aplicado e respeitado sem a presença de um governo mundial que seja aceito por todos os países do mundo. Um governo mundial só será sustentável, repito, se for verdadeiramente democrático. A humanidade tem que entender que tem tudo a ganhar, se unindo em torno de um governo democrático do mundo. A nova ordem mundial a ser edificada deve organizar não apenas as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. É isso que eu defendo. É preciso, portanto, que seja elaborado um contrato social planetário,
que possibilite o desenvolvimento econômico e social e uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. A edificação de uma nova ordem mundial baseada nesses princípios é urgente. Esse governo mundial vai existir um dia, mesmo que aconteça após um desastre, ou em vez dele. É urgente pensar nisso antes que seja tarde demais. É esta a mensagem que eu gostaria de transmitir para todos. Isso faz parte do capítulo 4 deste livro, A Escalada dos Conflitos Internacionais no século XXI. Esse livro, quem desejar adquiri-lo, pode acessar ou adquiri-lo acessando o site da editora CRV de Curitiba. E ao acessar o site pode fazer o pedido exatamente por todas as indicações que estamos aqui apresentando. Bem, meus amigos, eu creio que todos nós entendemos a relevância, a importância de buscar a construção da paz. Só quem se beneficia com a guerra são exatamente aqueles detentores no poder econômico, que geralmente ganham dinheiro, obtêm lucros astronômicos, sobretudo com a indústria de armamentos. A indústria de armamentos nos Estados Unidos é responsável por 60% do produto interno bruto norte-americano. E o poder econômico, político e militar exercido pelos Estados Unidos depende muito da existência deste poderio militar exercido pelos Estados Unidos. Mas um aspecto que é importante observar é que, da mesma forma que os impérios no passado sucumbiram simplesmente porque grande parte dos recursos que foram adotados pelos países para a manutenção deste império, desses recursos foram grande parte deles utilizados exatamente na manutenção do poder militar. Isso aconteceu com o Império Romano. Grande parte dos recursos existentes no Império Romano, eu diria que praticamente 60%, era destinado às Forças Armadas, exatamente para manter sua dominação naquela época. Outro poder que foi dominante no mundo foi o Império Britânico. Ele também não teve condições de sustentar esse poder exatamente porque os gastos militares atingiram níveis similares da ordem de 60% do produto bruto da Grã-Bretanha. E o poder militar, quer dizer, exigia muitos recursos por parte do Império Britânico, e isso contribuiu para que economicamente o Império declinasse ao longo do tempo. Outro império também que declinou graças também aos gastos militares foi a União Soviética, que também destinava recursos mais ou menos desta ordem de grandeza, 60% do orçamento do governo soviético era destinado para fins militares e aeroespaciais, na competição com os Estados Unidos
pelo espaço. E os Estados Unidos já alcançaram também essa condição. Então, todos os países que apresentaram trajetórias como essa, de gastos militares excessivos, todos eles sucumbiram. E esta é a expectativa que todos nós temos, e isso já está sendo apontado. O declínio dos Estados Unidos como potência, superpotência, como potência dominante, é visível a olhos vistos. E esse poder, por maior que seja o poder militar norte-americano, eles não terão condições de se sustentar ao longo do tempo. Mas o que nós temos que buscar é exatamente que o declínio dos Estados Unidos, quer dizer, não haja uma nova superpotência que exerça um papel semelhante a esse, e que as guerras continuem proliferando no mundo. Temos que batalhar pela paz mundial. Para batalhar pela paz mundial, nós temos que difundir em todo o mundo a necessidade da constituição de um governo mundial para atender aqueles objetivos que há pouco citei. E que também no plano nacional de cada país as iniquidades sociais sejam eliminadas. E que a humanidade possa também estabelecer relações, digamos assim, adequadas com a natureza, que não agrida a natureza como tem agredido até hoje. Em suma, nós temos que, no plano nacional, eliminar as desigualdades sociais, garantindo o progresso econômico e social no nível de cada país. No que diz respeito à natureza, nós temos que acabar com a degradação ambiental, sobretudo com a mudança climática catastrófica global. E para isso nós temos que garantir, fazer com que haja um modelo de desenvolvimento sustentável. E finalmente nós temos que ter uma governança mundial, um governo mundial que garanta a paz mundial e a confraternização universal entre todos os seres humanos. Então é esta a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, meus amigos, e espero que a partir dessa mensagem cada um de vocês passem a ser defensores de uma nova ordem mundial que assegure a paz mundial, a sustentabilidade ambiental e o progresso econômico e social em todos os quadrantes da Terra. Um grande abraço a todos.